Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais comoventes e transformadoras da Bíblia: o nascimento de Isaque e os eventos que se seguiram. Uma narrativa cheia de promessas cumpridas, fé testada e a incrível providência de Deus. Vamos juntos desvendar as camadas dessa história em Gênesis, capítulo 21. Tudo começa com uma promessa que parecia impossível. Abraão já tinha 100 anos e Sara, sua esposa, era estéril e já havia passado da idade de ter filhos. Mas, como sempre, a palavra de Deus é fiel. O nascimento de Isaque. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e, na velhice de Abraão, lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado, e Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Agar e Ismael são mandados embora. Certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma árvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada, e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. E lá do céu, o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele, Abraão e Abimeleque. Por esse tempo, Abimeleque foi conversar com Abraão. Ficol, comandante do seu exército, foi com ele. Abimeleque disse a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que não vai enganar nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Eu tenho sido sincero com você, por isso prometa que será sincero comigo e fiel a esta terra em que está morando. Eu juro, disse Abraão. Abraão fez uma reclamação a Abimeleque por causa de um poço que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque explicou: não sei quem fez isso. Você nunca me falou nada, e esta é a primeira vez que estou ouvindo falar desse assunto. Aí Abraão pegou algumas ovelhas e alguns bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram um trato. Abraão separou 7 ovelhinhas do seu rebanho, e Abimeleque perguntou: por que você separou estas 7 ovelhinhas? Abraão respondeu: elas são um presente para você.
Ao receber estas 7 ovelhinhas, você estará concordando que fui eu quem cavou este poço. Por isso aquele lugar ficou sendo chamado de Berseba, pois ali os dois fizeram um juramento. Depois de fazerem esse trato em Berseba, Abimeleque e Ficol voltaram para a Filisteia. Abraão plantou uma árvore em Berseba e ali adorou o Senhor, o Deus eterno. E Abraão ficou morando muito tempo na Filisteia. Aqui estão curiosidades sobre Gênesis capítulo 21, um dos capítulos mais importantes de Gênesis, pois marca o cumprimento da promessa feita a Abraão e Sara. O nascimento do filho prometido. Isaque nasce exatamente como Deus havia prometido, mostrando que o tempo de Deus é perfeito, mesmo que Sara tivesse 90 anos e Abraão 100. O nome Isaque, em hebraico Itchak, significa riso, lembrando tanto a incredulidade inicial de Sara, quanto a alegria do cumprimento da promessa. O riso de Sara mudou de tom. Antes, ela riu de dúvida, Gênesis 18:12. Agora, em Gênesis 21:6, ela ri de alegria e diz: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Essa transformação mostra o poder de Deus em mudar o coração e cumprir o impossível. A separação de Ismael. Quando Isaque foi desmamado, Ismael zombou dele, provavelmente por ciúme. Isso levou Sara a pedir que Agar e Ismael fossem mandados embora. Um episódio tenso que mostra a diferença entre o filho da promessa e o filho da carne. No Novo Testamento, Gálatas 4:22-31, Paulo usa essa história como alegoria da lei e da graça. Deus cuida de Agar e Ismael. Mesmo sendo mandados embora, Deus não abandonou Agar e Ismael. No deserto, quando a água acabou, Deus ouviu o choro do menino e mostrou um poço a Agar. Essa cena destaca a misericórdia divina, mesmo com aqueles fora da linhagem da promessa. O pacto entre Abraão e Abimeleque. Abraão e o rei Abimeleque fazem um tratado de paz em Berseba, cujo nome significa Poço do Juramento ou Poço das 7 Ovelhas. Essa aliança simboliza respeito mútuo e reconhecimento da bênção de Deus sobre Abraão. Cumprimento de uma profecia antiga. A promessa do nascimento de Isaque havia sido feita cerca de 25 anos antes, Gênesis 12. Gênesis 21 mostra que Deus nunca se atrasa. Ele cumpre no tempo certo, reforçando um dos temas centrais da fé bíblica. Abraão planta uma tamargueira. No final do capítulo, Abraão planta uma tamargueira em Berseba e invoca o nome do Senhor, o Deus eterno, El Olam. A tamargueira é uma árvore de crescimento lento, símbolo de paciência e fé duradoura, refletindo a confiança de Abraão no Deus que cumpre promessas. Essa história é riquíssima. Ela nos mostra a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo as mais impossíveis. Mostra-nos que Deus tem um plano soberano, mas também cuida compassivamente daqueles que não fazem parte da linha principal da promessa, como Agar e Ismael. Vemos a importância de resolver conflitos e viver em paz. E, acima de tudo, vemos um Deus que ouve o choro dos aflitos no deserto e provê água viva, quando toda a esperança parece perdida. Qual parte dessa história mais tocou você? A alegria de Sara, a dor de Abraão, o desespero de Agar ou a aliança em Berseba? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu adoraria saber. Muito obrigado por assistir até o final. Se você foi abençoado por esta mensagem, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Até a próxima.